Olá, hoje a gente vai fundo na análise do VGIP11, o valor ACRI. Vamos abrir o relatório gerencial de agosto de 2025 e entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Bora conferir o desempenho e a saúde financeira dele. E vamos começar direto pelo que todo mundo quer saber, o dividendo. Em agosto, o VGIP11 pagou 82 centavos por cota. Ok, mas o que esse número significa de verdade? Para entender, a gente precisa olhar o contexto, ver o filme completo, não só essa foto. Mas calma lá. Antes de mergulhar de cabeça nos números, vamos dar um passo atrás. Afinal, o que é o VGIP11? Entender a base do negócio é o primeiro passo e o mais importante para avaliar qualquer fundo. De forma bem simples, o VGIP11 é o que a gente chama de fundo de papel. Ele não compra tijolo, não compra prédios ou shoppings. A praia dele é outra. Ele investe em títulos de dívida do mercado imobiliário, os famosos CRIs. Pensa assim, é como se o fundo emprestasse dinheiro para grandes projetos imobiliários e recebesse juros por isso. Juros esses que, no final, viram os dividendos que caem na conta. Agora sim vamos falar do que realmente importa para o cotista, o din-din no bolso. Como é que foi a distribuição de rendimentos do fundo nesse último mês? Olha só que interessante o histórico recente. A gente vê que em junho o dividendo foi lá em cima, R$ 1,25. Aí, em julho, teve uma queda forte para 76 centavos. Então, esses 82 centavos de agosto não são só um número, eles contam uma história, mostram um sinal de recuperação de que o fundo parece estar voltando para o eixo depois daquela chacoalhada. Mas tá, 82 centavos é bom ou ruim? Para a gente ter essa noção, a gente usa o tal do Dividend Yield, o DY. É basicamente uma conta que mede o tamanho desse rendimento em porcentagem comparando com o preço da cota. E olha, o rendimento de agosto foi impressionante. O fundo entregou uma rentabilidade de IPCA mais 8,7% ao ano. Traduzindo, foi um retorno de quase 9% acima da inflação. Isso é o que a gente chama de ganho real, aquele que de fato aumenta o poder de compra. Um resultado bem atrativo para o mês. E tem mais um detalhe aqui que chama bastante atenção. No final de agosto, a cota na bolsa estava sendo vendida por R$ 80,41. Só que o valor justo, o valor patrimonial dela, era de R$ 88,17. Isso quer dizer que o fundo estava negociando com deságio. Era como se tivesse uma promoção na bolsa. A chance de comprar algo que vale R$ 88 por apenas R$ 80. Certo, o dividendo foi bom, o rendimento foi ótimo, mas esse pagamento foi sustentável? Para responder isso, não tem outro jeito. A gente precisa dar uma espiada no caixa do fundo, ver de onde veio e para onde foi o dinheiro. E o que os números mostram? Olha só, o fundo gerou mais de 10 milhões e meio de reais em receitas. Depois de pagar todas as despesas, sobrou um resultado de quase 9 milhões e 720 mil. E a distribuição foi um pouco menor, 9 milhões e 665 mil. Percebe, o fundo distribuiu um pouquinho menos do que ele realmente ganhou. Isso é um sinal excelente de saúde financeira, mostrando que o dividendo foi pago com o resultado do próprio mês, sem mágica. Agora que a gente já entendeu as finanças do mês, vamos mergulhar no coração do VGIP11, a carteira de CRIs dele. O que tem lá dentro? Aqui a estratégia do fundo fica claríssima, 99,4%, ou seja, praticamente a carteira inteira está atrelada ao IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Isso significa que o VGIP11 foi desenhado para ser um escudo, uma proteção muito forte contra a alta dos preços. E o pessoal da gestão não ficou parado em agosto não. O fundo investiu quase 80 milhões de reais em novos CRIs e, ao mesmo tempo, recebeu mais de 66 milhões de pagamentos de dívidas que já estavam programadas. Essa gestão ativa, essa movimentação que mantém a carteira girando e buscando taxas de juros atrativas, com uma média atual de 10,61%. Agora, uma notícia muito positiva do relatório. Em agosto, o valor patrimonial da cota subiu 67 centavos. Por quê? Por causa da famosa marcação a mercado. Com a queda das taxas de juros futuras no Brasil, os títulos que o fundo já tinha em carteira, com taxas antigas mais altas, se valorizaram. É um ganho que ainda está no papel, mas que reflete uma melhora do cenário para os ativos do fundo. Mas com tantos ativos na carteira, sempre fica aquela pergunta, né? Tá tudo 100% em dia? Tem algum devedor dando problema? Algum calote na área? Felizmente, o relatório é bem transparente sobre isso. E a resposta honesta é não, não está 100%. Existe um ativo, o CRI Manhattan, que representa 2,1% do fundo e que no momento está com os pagamentos atrasados. É um ponto de atenção, sem dúvida alguma.
Mas o que o gestor fala sobre essa situação? Bom, eles afirmam que estão em cima do lance, trabalhando junto com o devedor para resolver o problema e reforçam que, na visão deles, esse é um caso pontual. O restante da carteira, os outros quase 98%, continua saudável e pagando tudo em dia. Certo, já passamos pelos dividendos, pelas finanças, pelo portfólio. Agora vamos juntar todas as peças e fazer um resumo da ópera. O que realmente marcou o mês de agosto para o VGIP11? Fazendo um balanço, então, o mês teve pontos fortes bem claros. A recuperação do dividendo depois da queda de julho, a valorização do patrimônio por causa da marcação a mercado e uma gestão que se mostrou bem ativa. Do lado que exige mais atenção, o ponto principal continua sendo aquele CRI específico que está inadimplente, que, mesmo sendo uma fatia pequena do total, precisa ser monitorado de perto. E para fechar, o gestor deixou uma informação muito interessante que aponta para o futuro. O fundo tem 17 centavos por cota guardados, que são ganhos de inflação que já aconteceram, mas que ainda não viraram caixa para serem distribuídos. É como se fosse um lucro no cofrinho. E aí fica a grande questão no ar, né? Quando é que essa grana extra vai de fato pingar na conta do cotista? É algo para ficarmos de olho nos próximos relatórios, com certeza.